O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz. Não sei mesmo em que estação. Olá! Com esse trecho da obra do Lima Barreto, nós começamos mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad, para tentar entender em que estação nós paramos em termos de convivência familiar e adoção. Bom, primeiro vou explicar aqui quem sou eu na fila do pão de queijo, porque aqui em Minas é assim, né? A gente não está na fila do pão, é na fila do pão de queijo. Eu sou Jussara, atual presidente da Angaad, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, que hoje estão presos, olhos verdes, estou hoje com uma camisa verde também, e aqui atrás, meio desfocado, eu tenho uns livros que são minha grande paixão. E meu companheiro na viagem de hoje é o Gilson. Gilson, conta pra gente, quem é você na fila do pão com mortadela, eu acho, hein? Tá mais assim. Tá mais no pão com mortadela. Tô achando. Boa. Eu sou o Gilson, sou pai por adoção, tenho 2 filhos, moro aqui na Praia Grande, estou aqui. E como a Jussara citou o Lima Barreto, que é um dos nossos maiores escritores, ele não entrou para a Academia Brasileira de Letras, mas colocou lá 2 dos seus biógrafos, ambos brancos. Então, deve ser por isso que também a escritora Conceição Evaristo disse: é importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos. Isso tem a ver com a adoção no Brasil de hoje? A adoção segue viajando? O que você acha, Jussara? Eu acho que a gente está viajando bastante, viu? Eu acho. E para mostrar as últimas estações dessa viagem da adoção, que não para, né? Que não para. O Pode Adotar hoje vai dançar um Moçambique em Jacareí com o queridíssimo Francisco Borges. Chega para cá, Francisco. Uma alegria te receber aqui conosco hoje. O Francisco é jornalista, pesquisador da história da arte, voluntário do Grupo de Apoio à Adoção Alegria em Jacareí. Foi lá que eu conheci o Francisco, inclusive, e também é pai por adoção. Francisco, muito obrigado por estar conosco hoje. Estamos muito felizes. E conta pra gente quem é você na fila do Bolinho Caipira. Olha, gostei dessa referência do Bolinho Caipira, porque aqui no Vale do Paraíba, Bolinho Caipira é quase algo sacro, sabe? E nessa pegada, eu sou Francisco Borges, sou um homem negro, estou nesse momento em nossa casa na Serra da Mantiqueira, numa altitude de 1.150 metros. E aqui comigo estão meus 6 filhos. Uso um poncho preto para me proteger do frio e com o coração bem aquecido para embarcar nessa viagem com vocês. Boa, muito bom. E aí você então já embarcou e já teve que comprar 6 tickets numa tacada só, é isso? Existe uma regra, não dá para embarcar sem estar consciente daquilo que você precisa pagar. Existe uma taxa de embarque e eu considero que essa taxa de embarque é o comprometimento com todas as fases do processo, da adoção, da vivência, do comprometimento, da alegria que não pode faltar, porque muitas vezes em uma viagem, às vezes a gente fica muito ansioso em chegar ao destino e esquece de olhar a paisagem que nos cerca, ou tempo de passagem. E eu acredito que eu tive a oportunidade de muito mais aprender do que ensinar nessa minha caminhada. Até aqui, né? A caminhada é muito mais sobre o caminho do que sobre a chegada, né? No fim das contas, é muito mais sobre a jornada. Eu compartilho dessa opinião, Francisco. Tô com você nessa. Bom, já que a gente, né, já conseguiu se ambientar aí na viagem, nas estações, nos bilhetes comprados, às vezes muitos, às vezes poucos. Aqui eu comprei um bilhete nessa viagem do trem da adoção. Gilson comprou 2, mas um de cada vez. Exatamente. Comprou 6 numa tacada só, né? Cada um vivendo foi mais ou menos, porque não foi assim de uma vez só, mesmo porque talvez eu não teria condição de comprar, de trazer para mim os 6 bilhetes de uma vez só. Não foram de uma vez, né? Eles não foram de uma vez. Eu tive que ter a paciência de
em cada viagem, quando o trem fazia lá aparecer, lá no comecinho, lá na montanha, eu me preparava para um novo embarque. É isso, mais ou menos, sabe? Bom, então, assim, já que a gente começou a falar disso, antes da gente entrar na discussão do tema hoje, conta pra gente um pouquinho aí, atualiza pra gente, contextualiza para todo mundo como que aconteceu essa história. Olha, eu sempre tive o sonho de me tornar pai, sabe, Jussara? Sempre, quando me perguntavam assim, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser pai. E isso para mim tinha um porquê. Eu também sou filho por adoção, fui adotado aos 5 anos de idade, quando a minha mãe adotiva me levou para um bairro que eu não conhecia, na cidade de São Paulo, me deixou sentado ali, falou que ia comprar balas e retornaria. Só que ela não retornou. Eu fui para um local que, na época, era uma grande instituição, diferente dos grupos menores que a gente tem hoje, dos SAICAS, era um grande depósito de crianças. E ali eu passei 2 anos, até que apareceu um casal que não podia ter filhos, me adotou. Eu tive a oportunidade de ter quem chamar de mãe, de pai, e essa parentalidade, através do afeto, me despertou o desejo também de poder ser pai. Eu enxerguei na adoção uma continuidade, não da minha história, mas uma continuidade de expressar o amor, o afeto, a construção dos vínculos. Foi mais ou menos por aí. Boa, boa. Ô, Francisco, e a sua adoção foi uma adoção interracial, a sua? Não, eu fui adotado por um casal de negros e pessoas assim com um olhar para a vida muito à frente do seu tempo, porque eu estou falando do ano de 1981 que eu fui deixado pela minha mãe, mais 3 anos, começo dos anos 80, e eles já tinham um compromisso para além do ato de adotar. Para eles, foi a primeira vez que eu vi que a adoção também era um ato de responsabilidade política, onde o amor estava ali dentro, mas uma forma de olhar para as pessoas como seres humanos e cidadãos de direito, de fato. Isso eu estou falando de pessoas muito simples que já tinham essa conotação com a vida. Isso não é bonito demais? É maravilhoso, é maravilhoso. Bom, pegando o gancho aí que você falou de uma data, né? Você falou do começo dos anos 80, a gente sabe que a adoção ela vem de tempos imemoriais. A gente, a essência da adoção, ela vem lá de trás. Se a gente começar a falar sobre isso, acho que a gente não entra no tema nunca. Mas vamos puxar um pouquinho essa linha do tempo para mais perto da gente. Vamos falar de 2015. O que a gente tem como marco em 2015? É tão importante a gente entender que até o ano de 2011, todas as movimentações políticas e sociais que pudessem dar direito e garantir direitos às pessoas homossexuais, às pessoas da sigla LGBTQIAP+, eram sempre negadas. Desde 1988, nenhuma ação concreta pelo nosso Congresso, as 2 casas de Congresso, o Senado e o Congresso, de fato, onde ficam os deputados federais, nada seguia e nada, de fato, foi aprovado até então. E hoje a gente está falando de 2024. Porém, lá em 2011, começou a vislumbrar uma modificação. Baseada em que, Jussara? Nos direitos básicos, os pilares da sociedade, as cláusulas pétreas da Constituição, que garante que todos nós somos iguais, independente de cor, raça, gênero e quaisquer outras questões. Só que isso na prática, né? Porque a gente sabe que a união entre pessoas iguais já existia e sempre existiu, só que as leis, o poder público ignorava essa existência. E através de um questionamento dado por uma ADI, né, que é uma ação que questiona se é constitucional ou não uma lei, existia a proibição de que essas pessoas pudessem se unir e pudessem assim também. Eu estou falando de casais, de mulheres, de homens, casais iguais.
E muitas dessas pessoas, após o seu falecimento, por exemplo, não tinham direito à sucessão. Sem contar que não era família, porque o Código Civil reconhecia como família apenas a união entre duas pessoas de sexo diferentes. Se fosse do mesmo sexo, não era família. E a Constituição garante que nós temos acesso, mas na prática isso o Código Civil não reconhecia. E foi por uma determinação judicial que o primeiro acesso à igualdade, acesso de reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo aconteceu lá em 2011, depois em 2013, um outro avanço, e aí a gente começa a entender que o casamento, até hoje o casamento entre gays e lésbicas e outras mais pessoas do grupo LGBTQIAP+, não é lei, é uma determinação judicial. Mas uma determinação que garantiu a união e depois igualitou ao casamento. E possibilitou que essas pessoas pudessem também adotar seus filhos. Porque até então acontecia algumas adoções, mas era uma coisa que as pessoas eram levadas a forjar uma situação. Por exemplo, um dos dois adotava e o outro era um tio, era uma pessoa mais próxima. E não tinha nunca a possibilidade de ter os dois nomes na certidão de nascimento, né? Dá para a gente, trazendo essa reflexão aí que você fez, dá para a gente falar que é uma espécie de biologismo, esse tratamento aí que a gente tinha de antes, né, ali do marco de 2015 para trás, de não ter o reconhecimento formal das famílias formadas pelo mesmo sexo, nem dos direitos de adotar os seus filhos, né, que todo mundo tem direito e tal, mas não é bem assim, né? Você acha que dá para a gente trazer essa... Dá, né? Eu também compreendo dessa forma. E a marcação do STF nessa data, determinando que a justiça fosse cumprida, que os direitos humanos pudessem ser estabelecidos em garantia, foi um marco na nossa história, um marco na história da sociedade mesmo. Muito legal. E dá para a gente saber o quanto essa evolução impactou no encontro de novos pais para as crianças e adolescentes acolhidos? Dá sim. Por exemplo, entre os anos de 2021 e a 2023, a Associação Nacional de Registro de Pessoas Naturais, os cartórios, registraram mais de 50.500 adoções de famílias homoafetivas. Isso é um número muito expressivo. Mais de 50.500 adoções onde consta na certidão o nome de duas pessoas iguais, por exemplo, como pais ou como mães. Legal. E isso tem, só para ter uma ideia, tem alguma coisa a ver com a faixa do perfil, né? Ou seja, de idade poder ser um pouco mais ampliada? Porque a sensação que eu tenho, e pode ser até uma impressão errônea, mas como um casal homoafetivo não tem muita opção e aí acaba tendo a capacidade de querer ter as crianças, ter os filhos e não tem a restrição de perfil, né? Ou seja, um perfil normalmente me parece que é um pouco mais aberto. Isso é verdade ou é só uma fantasia do que eu estou imaginando como funciona? Talvez essa resposta também se associe à questão da biologia, como a Jussara falou anteriormente. Para pessoas heterossexuais, é muito comum, natural, sempre o desejo e o trazer e formar família. Mas é muito comum, muito mais fácil. E muitas vezes também acontece por acidente, né? As pessoas não desejam os filhos, mas os filhos vêm. Na união de uma família homoafetiva, em especial quando a gente fala eu não preciso ir muito longe, eu estou falando do começo dos anos 2000, 2010, 2011 com o Marco, 2013, 2015, todas essas datas que têm um significado tão importante, a gente vai logo de cara observando que essas pessoas, elas já existiam, as famílias já existiam, e elas não se tornaram família com a chegada dos filhos. Essas famílias já existiam.
E o filho, a filha, era um complemento dessa formalização. E eu chamo de complemento não diminuindo a importância, mas reconhecendo a existência dessa família anteriormente. Né? Isso. Mais de completude do que de complemento. É verdade, completude é uma expressão positiva para isso. Francisco, a gente citava Lima Barreto aí no comecinho, né, na abertura, e aqui nos bastidores a gente conversou um pouco sobre isso antes de entrar no ar nas nossas gravações, né, falando o quanto trazer Lima Barreto para a conversa é algo bacana. E aí eu te pergunto, você acha que o perfil dessas crianças e adolescentes aptos à adoção tem alguma coisa a ver com o que Lima Barreto traz na sua obra? Olha, Lima Barreto esteve à frente do seu tempo. E por estar à frente do seu tempo e pouco compreendido, sendo ele um homem negro, sendo ele uma pessoa que tinha um poder de criação, seja na escrita como jornalista, como escritor, era pouco compreendido. Acho que isso é muito importante a gente entender hoje. E ele tinha um poder que eu acredito que a gente, como pai, a gente sempre deve incentivar os nossos filhos, que é poder viajar nas suas próprias histórias, poder criar através de uma liberdade. Isso é importantíssimo. Eu acredito que essencial, sim, eu acredito. Eu acredito também, Jussara, que Lima Barreto ele é muito maior do que a obra que ele trouxe. Por quê? Porque se a gente olhar historicamente o que ele estava vivendo e por que ele foi parar, por exemplo, em um manicômio ou um lugar para pessoas comprometidas em sua cognição, por exemplo, era principalmente por ser uma pessoa de grande potência, e suas obras são potência, e por poder ameaçar grupos estabelecidos e cheios de privilégios que na época vivia e que hoje nós vemos herança desse mesmo grupo ainda em existência na sociedade. Não sei se tá bem ligado, né? Se a gente pega a vivência, a criação e tudo o que Lima Barreto representa, não só nas suas obras, mas enquanto homem, né? Eu acho que está bem ligado com o perfil dessas crianças e adolescentes, falando do perfil de serem adolescentes e crianças mais velhas, e a questão de raça, com certeza, porque isso atravessa todo o acolhimento, né? Eu prefiro e busco enxergar tanto Lima Barreto como os adolescentes nas instituições com um olhar diferente, um olhar de potência. Muitas vezes, o desumanizar acontece também por enxergar só a precariedade. Eu acredito que tanto nós, como grupo de apoio à adoção, como pessoas da sociedade, precisamos enxergar essas pessoas como, de fato, pessoas com direitos e com percepções da vida. Enquanto isso não existir, a gente vai enxergar algumas dessas pessoas como esforçadas. O que é ser esforçado? É produzir uma movimentação porque você está aquém do que você pode alcançar. E, na verdade, você pode ser dedicado. E quando a gente olha a potência existente nos adolescentes, e eu sei que vocês sabem disso, vocês também partilham disso, só que muitas pessoas, seja nos próprios ambientes de acolhimento, seja um olhar ainda assistencialista existente em alguns grupos de apoio à adoção, a gente não vai conseguir chegar no cerne, no mais interno. Primeiro, é importante ouvir essas pessoas, não achar que temos todas as respostas, porque quando uma pessoa não é ouvida, ela também pode trazer sintomas de, já que eu não estou sendo ouvido, deixa eu viajar numa outra energia, numa outra vivência, porque não adianta estar falando com essa pessoa, não adianta eu falar com essa pessoa, ninguém me ouve mesmo. E puxando um pouco o assunto mais para as crianças e adolescentes, né? Existe um termo, né, que a gente chama de crianças e adolescentes atípicos, né, que estão nos acolhimentos. O que é isso? Essa é a realidade existente nos nossos abrigos, ou nos SAICAS e todos os lugares de acolhimento. Muitas vezes precarizadas, as famílias de origem
vamos imaginar que uma mulher, quando estava grávida, uma mulher, eu tenho esse parênteses em falar mulher, porque os homens trans também engravidam. Então é muito importante a gente reconhecer essa realidade. Então vamos enxergar, eu sei que o que eu estou falando pode chocar algumas pessoas que vão nos ouvir, mas vamos pensar que homens e mulheres grávidos ali por exemplo, não são orientados que beber no momento da gestação pode trazer várias consequências aos seus filhos. Síndrome fecal mesmo, né? Síndrome alcoólica fetal, que vai prejudicar o cognitivo dessa criança. É uma das realidades. TDAH, uma outra realidade. E outras mais. Autismo também. São crianças que muitas vezes recebem um diagnóstico muito precoce, quando na verdade ainda não poderia ser firmado um diagnóstico, até pela idade muitas vezes dessas crianças. E por quê? Porque elas não tiveram condição, mesmo depois de abrigada, de expressar ou de ser ouvidas ou de receber um tratamento adequado para isso. Muitas vezes essas crianças nem têm essas questões, mas elas são avaliadas e percebidas assim. Em alguns casos, nesses lugares de abrigo, para que as crianças fiquem quietas e elas sejam medicadas exaustivamente, quando na verdade elas só precisam um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho. É minha percepção. É isso que eu ia comentar, que acho que existe uma avaliação muito rápida ou muito superficial, né? Porque qualquer comportamento fora do esperado tem que ser rotulado, né? E assim, criança é criança, né? O problema é que eles não são controláveis como todo mundo gostaria. Então, a necessidade de rotular e justificar um comportamento diferente é que acho que leva essas análises rasas, né? E eu acho que mais do que isso até, Gilson, a gente escuta muito, né? Que a criança ela veio hiperativa, ou a criança ela veio com atraso de desenvolvimento, sendo que a gente cai exatamente no que o Francisco falou, e a Soraya é uma pessoa que fala muito isso, e foi com ela que eu aprendi a primeira vez, para a gente ter os olhos muito abertos, a gente procurar sim os diagnósticos, mas não se apegar nesse diagnóstico, especialmente do atraso de desenvolvimento. O atraso de desenvolvimento pode, muitas vezes, ser uma falta de estímulo, uma falta de cuidado específico. Transitório, né? Até ele ser estimulado. Exatamente. O Gilson me fez uma pergunta anterior também, né, sobre o perfil. E é tão importante a gente observar que quando uma pessoa, em seu perfil pessoal, na hora de escolher ali o que ela dá, na hora dela declarar, não é escolher, o que ela dá conta ou não, muitas vezes ela cai em algumas pegadinhas que é tão importante a gente entender e compreender. E quando eu classifico que não aceito uma criança com algo tratável, por exemplo, eu estou às vezes pensando em algo tão mais complexo, e também o sistema enxerga algo mais simples, que vocês podem até detalhar aí. Mas é muito importante ser mais didático nessa informação, solicitar aos tribunais de justiça, às varas da infância, que reformule essa pergunta, deixe isso mais claro, que nos cursos preparatórios se fale mais sobre isso, para que a pessoa possa revisitar o seu olhar, né, e entender que muitas dessas dificuldades que essas crianças e adolescentes apresentam é por falta de um acompanhamento, de um olhar atento. Eu chamo de olhar atento do dia seguinte. E isso não existe. Ou isso muitas vezes é mais precário pelo número, pela oscilação mesmo de profissionais, né? Primeiro que um abrigo precisa de muitas pessoas trabalhando, então tem uma rotatividade. E paga-se mal a essas pessoas. E essas pessoas recebendo mal não ficam no trabalho ou ficam insatisfeitos. Eu sei que existem profissionais, né, excelentes e muito comprometidos, que dão muito mais do que o Estado entende que essas crianças necessitam. Mas é necessário também a gente entender que existe algo que não completa, que não chega às margens das necessidades dessas crianças e adolescentes, que é um olhar individualizado, não apenas de grupo.
Ô, Francisco, e você estava falando sobre a pessoa declarar o que ela dá conta, né? Na hora que ela vai preencher ali o formulário. E eu adorei como você colocou a pessoa declarar o que ela dá conta, porque a gente fala da escolha do perfil, mas acho que a escolha de palavras que você fez é maravilhosa. Eu acho que define muito melhor. A gente declara o que a gente dá conta, né? E a gente vê que algumas pessoas acontece das pessoas mudarem o que elas dão conta ali no percurso enquanto esperam. Quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai pensar em uma mudança de perfil, na mudança da declaração do que a gente dá conta? Eu adorei essa expressão. Quando essa mudança vem acompanhada de um amadurecimento das fases do processo, que é você, olhar para sua família, olhar para as suas dificuldades, olhar para as suas necessidades, se elas de fato estão alicerçadas no que a justiça estabelece hoje, principalmente após os anos 90, com a instituição do ECA, que é buscar, de fato, famílias para essas crianças, e não crianças para essas famílias, a gente já começa a diminuir tudo isso. E eu entendo, pessoalmente, que é fundamental esse olhar, é fundamental a gente entender isso. E quando essa alteração no perfil, ela se dá porque eu amadureci, eu e meu companheiro, ou eu e minha companheira amadurecemos, entendemos que dá para olhar de uma forma diferente, é legal. Mas quando eu estou comprometido apenas com o meu desejo narcísico de obter algo ou de enxergar uma beleza próxima minha, né? Eu quero uma criança com essa classificação, com esses detalhes todos. Eu estou falando até estéticos. Eu já vi muitas pessoas que algumas varas tem uma estratégia muito interessante. Eu não sei se vocês já observaram, já presenciaram isso. Algumas, principalmente quando é busca ativa, e depois quem está acompanhando a gente não sabe o que é busca ativa, se não for tratado hoje sobre isso, dá um Google, busque saber, porque vale a pena. Mas acho que tem um episódio sobre busca ativa. Então, né? Então, povo, é só acessar que eu tenho certeza que vai estar recheado de informações aí. Mas algumas varas, elas não colocam foto dessas crianças. Eu acho isso muito interessante, porque elas dizem que é necessário primeiro você amadurecer a ideia do que simplesmente você olhar. Eu já vi de pretendentes a pais assim, mas e se a criança for feia? Mas o que é ser feio para você? Porque se você estiver olhando com seu olhar narcísico de que só enxerga a beleza, né, no reflexo do que você toda e qualquer pessoa diferente de você vai ser feia. Né? Então, é importante que esse desejo de mudança seja alicerçado pelo amadurecimento. Não porque vai ficar menos tempo na fila ou porque achou que era uma coisa. Tem que amadurecer tudo isso. E por isso que eu acredito que o tempo que algumas pessoas chamam de burocrático para se habilitar para adoção é muito necessário, porque faz com que as pessoas possam avançar em seus próprios conhecimentos que recebem e trabalhar os seus próprios preconceitos e bloqueios de enxergar o outro como um indivíduo que tem tantas características interessantes para além do que é belo ou feio. Porque belo ou feio também é um olhar muito estreito. É muito relativo. Muito Se a gente pegar lá no passado, né, as pinturas, né, a gente vê até o formato do corpo, né? O que era belo era redondinho, era mais cheinho. Agora o belo é o magrinho. E aí vai mudando. Isso é muito relativo, né? A beleza ela tá meio subjetiva nessa história. E, Francisco, como que você vê a atuação, né, dos grupos de apoio à adoção nessa facilitação ou nessa conscientização, né, do match entre os acolhidos e os pretendentes, né? Aqueles perfis ou aqueles desejos que os pretendentes têm? Eu acredito que os grupos de apoio à adoção são um complemento tão específico, tão importante de união entre o judiciário. É realmente um elo entre judiciário, criança e as famílias, porque é no grupo de apoio à adoção que esses pretendentes recebem mais detalhes
o seu sonho inicial vai ganhando forma, compartilhar das experiências de quem já adotou, quem está vivenciando as mesmas expectativas que eles. Eu acho com uma importância muito grande. E quando tem uma instituição, por exemplo, como essa, que é a Angad, que dá suporte e que tem diversas ações e frentes de trabalho possibilitando que esses grupos sejam mais atuantes, que revejam os seus olhares, que entendam essa modificação, porque o mundo está em transformação, né? Constante, e é tão importante. Né? Isso. Eu entendo como muito importante, mas eu tenho algumas ressalvas pessoais que eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês. Claro. Você pode entendo... tudo aqui. Muito obrigado, gostei. O que eu penso também é o seguinte, isso eu falo com você aí que está nos acompanhando. O grupo de apoio, e que é voluntário, que é dirigente, o grupo de apoio à adoção, muitas vezes ele não tem recurso financeiro. E por não ter recurso financeiro, utiliza-se de estruturas, de apoios religiosos. E como nós estamos falando de justiça em Brasil, que é laico, é muito importante que a gente compreenda que esse apoio tem que estar até a página 2. Os valores pessoais de cada religião não podem interferir nisso. E aí a gente observa também, por exemplo, que a ideia de pecado, a ideia de certo ou errado, de bom ou ruim, e a compreensão de que a adoção ainda é um ato de caridade, vem muito de referências e espelhos vários da religiosidade. É importante a gente reavaliar, revisitar essa percepção, porque ela atrapalha, ela pode sim atrapalhar. O amparo da organização de estrutura ajuda, mas esse olhar ele pode empobrecer, pode enviesar, né, a próprio discurso, né, porque eu acho que a gente tem muitos casos, né, que os grupos eles acabam sendo enviesados por essa preocupação também, porque muitas vezes eles querem manter o grupo, quer fazer o trabalho, mas eles têm restrições que sejam ideológicas, né, religiosas, que atrapalham nesse sentido, né? A gente deveria conseguir essa isenção acima de qualquer coisa, né? Porque senão a gente não consegue botar na prática, né, aquilo que a gente está falando. Porque todo mundo tem direito a uma família, as crianças têm a prioridade. E aí, assim, que tipo de criança que a gente está falando, né? Se a gente pega uma criança que já tem características, por exemplo, de homoafetivos, ou, né, que a gente não pode falar homossexual porque não tem o vínculo, né, ou seja, não tem a conotação sexual. Mas e como que você trata uma criança assim? Quer dizer, num viés religioso, você já vai dificultar muito a colocação dessa criança numa família. Né? Eu acho que isso é um cuidado muito grande. A gente sai também da questão sexual, né? E a gente está falando também de gênero, né? Como que é essa vivência e outras experiências. E aí a gente também visita, assim, um cuidado que a gente precisa ter muito, porque às vezes a gente sabe que também o Brasil, eu não gosto dessa expressão porque é muito já utilizado, mas ele tem um tamanho continental mesmo, né? Uma extensão continental. E alguns lugares são mais preconceituosos que os outros. Vamos imaginar que você está num polo onde socialmente, não sou eu que falo, é o IPEA, é o IBGE, que essa região tem mais questões a serem trabalhadas nos seus preconceitos e algo mais. Vamos pensar que esse grupo ele feche parceria com uma vara da infância do Rio Grande do Sul, que tem crianças mais claras, para satisfazer as necessidades do grupo social daquele lugar onde ele está estabelecido. Às vezes a pessoa pode nem pensar que isso que ela está fazendo é algo que forja ainda mais o racismo, por exemplo. Mas a gente está dando a voz, a gente está dando... a gente não está trabalhando contra essa situação. A gente tem que entender, se isso acontece, vamos nos revisitar também, para que isso não alimente ainda mais questões como o racismo. Se a pessoa ela não está preparada para ter
um filho diferente dela, nem, por exemplo, na cor ou na etnia, talvez ela não esteja nem preparada para ter um filho que não nasceu dela. Então, é importante. E outra questão também, eu estou citando essas questões, mas eu sei que os grupos de apoio à adoção, eles têm um trabalho fantástico e são muito potência e já realizam trabalhos de aproximação muitas de famílias. Eu sinto e percebo que muitos grupos de apoio à adoção precisam de coisas muito básicas para ter uma comunicação mais positiva, direcionada. Se a própria ANGAAD ou outras instituições tivesse um departamento, não sei se tem, mas eu não conheço, uma instituição, um departamento que dê apoio ao básico, por exemplo, a formação de uma arte para que eles possam postar numa rede social, sabe, um departamento que possa ajudar essas pessoas que são voluntárias a chegar a ter uma comunicação melhor com essas pessoas. É um exemplo. E outras questões muito pequenas. Auxiliar com que esses grupos de apoio à adoção possam receber emendas parlamentares, mas que a instituição que os abraça tenha ainda mais esse olhar, porque talvez o pai ou a mãe por adoção que se voluntaria, às vezes não tem esse olhar jurídico, ele não sabe nem como constituir de fato, ter um CNPJ ali. Eu sei que isso já deve ter, mas tem que ter mais. Tem que ter mais. Essa questão de ter uma comunicação que possa chegar mais perto, com mais informações, precisa ter essa movimentação. Porque se não tiver, vai engatinhar demais. E enquanto a gente engatinha demais, muitas crianças se tornam maiores de idade sem nem ter a possibilidade de ter uma família. Sem oportunidade, né? Eu costumo falar muito que o voluntariado ele é lindo no papel, mas na hora que a gente vai colocar ele na rua, quando a gente vai colocar ele na prática, ele precisa ser profissionalizado de alguma forma, que seja pela profissionalização mesmo, ou que seja ao menos pelo know-how de quem veio antes, ou de quem consegue fazer essa gestão, né, do todo. Então, é algo que a gente tem, inclusive, trabalhado para colocar cada vez mais ao alcance para que essa profissionalização aconteça, porque não adianta nada a gente ficar aqui gravando um podcast muito legal, muito bonito, muito bacana, se isso não impactar na vida de crianças e adolescentes. É sempre por eles, né? Sempre por eles. E eu vou quebrar um pouquinho aqui a nossa ordem, porque a nossa voz da consciência trouxe aqui um trecho de poema que eu acho que encaixa bastante no que a gente está dizendo de ser sempre por eles, né? Para a gente não deixar crianças e adolescentes envelhecerem nos acolhimentos. A gente quer que eles estejam em família. Do Ney Matogrosso, chama Poema. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro. Desculpa para um abraço ou consolo. O que isso diz para você, Francisco? Eu fico muito impactada com esse finalzinho aqui. O medo era motivo de um choro, desculpa para um abraço ou consolo, porque eu fico pensando em quem não tem esse abraço, esse consolo, quando tem esse medo, quando tem esse choro. Queria saber como que esse trecho chega para você. Olha, me faz revisitar uma época onde eu estava na FEBEM, quando fui deixado pela minha mãe. Por alguns momentos eu chorava. Em alguns outros eu me lembro que eu não chorava mais. Eu não chorava mais porque não tinha ninguém que me acolhia. O meu choro não chegava às pessoas, não ecoava. E quando eu fui adotado, por isso que eu entendo que os meus pais eles estavam à frente do tempo. Principalmente a minha mãe, ela sempre dizia para mim: pode chorar, eu tô aqui para te ouvir. Pode chorar, pode colocar. A noite ela pode ser continuada, né? A noite aí numa expressão ou a escuridão está falando da solidão, está falando da ausência da presença.
E quando existe a ausência da presença, e essa ausência pode ser de família constituída, então quando a gente pensa em adotar, a gente tem que compreender se a gente está preparado para ser ouvido, não de escutado, mas ser um ouvido atento a receber o que os nossos filhos precisam dizer. E às vezes eles não dizem em palavras, mas eles dizem em atitudes. Eles querem um abraço quando muitas vezes te agride ou fala que você não é a pessoa que ele gostaria de ter ali, mas é só uma forma de socorro. Então, hoje, quando eu olho para os meus filhos, sabe, eu tenho 6 filhos, um é biológico e os outros 5 são por adoção. E eu vejo a construção dos laços que a gente está tendo, que a gente está vivendo, que a gente está conseguindo ter. E isso não é com a suavidade apenas do amor, mas é com a continuidade da nossa vivência. Cada um dos meus filhos vem com uma necessidade distinta. Eu tenho 2 processos de adoção. Primeiro chegaram 2 irmãos biológicos e depois de 2 anos chegaram outros 3 irmãos biológicos em outro estado, tal, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes. E vivenciar, meu olhar como pai, principalmente saber que a gente está num coletivo aqui, mas que as singularidades precisam ser respeitadas. E eu tento fazer isso, sabe? Eu tento não deixar os meus filhos sozinhos, se sentirem sozinhos. E aí, para isso, eu tenho que compreender que solidão é essa. É uma solidão daquilo que ele vivenciou e hoje ele questiona, não se sentindo traído à história anterior, ou é uma solidão porque ele não se conectou ainda? E talvez essa conexão vai precisar de mais tempo. Eu não posso definir o tempo, mas eu posso acompanhá-lo na trajetória do tempo. Em África, a individualidade de cada um e da história de cada um, mesmo os que chegaram juntos, né? Sim. Em África, nós dizemos que quem comanda o tempo não é Cronos, é Iroko. Iroko é o orixá do tempo. E para a gente, o significado do tempo é uma construção, é a edificação que precisa do processo natural. Mas não é uma construção sólida, mas é uma construção que se preenche no espaço. Parece complexo, mas não é. É só isso. Não é um tempo limitado, mas é um tempo de aprendizado que nos faz lembrar e refletir do início da fala da viagem que a gente teve, do olhar as paisagens e não olhar apenas o destino. Porque o destino, talvez, seja daqui, quem adotou, depois de 10, 15 anos, você nem sabe se você vai estar vivo primeiro. E outra, você não sabe como vão estar os seus filhos, mas você sabe que hoje você sabe que você está tocando seus filhos de um jeito tão gostoso, assim, gostoso, que eu falo, na alma deles, olhando e enxergando sonhos, possibilitando que eles voltem ou aprendam a sonhar. Isso é lindo demais, isso é profundo demais. Tem um lance que a gente estava falando agora, eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, que falava sobre essa coisa da jornada, né? E ele comparava uma viagem de moto com uma viagem de carro. E esse paralelo eu acho fantástico. Por quê? Quando você está viajando de carro, é como se você estivesse na frente de uma televisão. Você tem uma tela, as coisas acontecem, você está num ambiente confortável e seguro. Quando você viaja de moto, você vive a viagem. Você sente o calor, você sente o cheiro, você sente o vento. Então, você tem uma coisa de curtir a trajetória, às vezes é mais importante do que chegar. A gente vê esses grupos de motos e fala assim, cara, que coisa mais besta, porque o cara vai até lá, toma um café e volta. O problema não é eu tomar o café, é a viagem. Né? Ir, né? E são as trocas, né, Jussara? Né, Gilson? As trocas que acontecem em cada parada, por exemplo. Exatamente. Ou olhar de apoio. Eu acho que isso também é lindo. Eu falo lindo sem romantizar, mas lindo na profundidade. Olha só, eu estou em uma viagem num grupo com motoqueiros ou não, e a gente tem a possibilidade de se ajudar, de olhar e cuidar um do outro. E com isso, o que vai acontecendo? Você tem possibilidade de chegar todos bem, todos protegidos, alicerçados e guiados. Isso não tem preço, tem valor.
É sensacional. Eu me preocupo muito também, já que a gente está aqui falando principalmente para líderes comprometidos e muito focados, que abrem mão do seu tempo para voluntariar, o grupo, para ele ter ainda mais êxito, eu sugeri, por exemplo, no grupo que eu faço parte, que a gente abrisse a nossa movimentação financeira. Algumas pessoas que auxiliam os grupos, às vezes acham que o grupo recebe muito mais dinheiro do que ele tem pelas doações. E a maioria não ganha nada. A gente criou o portal Transparência. Eu sugeri no grupo que eu faço parte que a gente tenha no nosso Instagram e no nosso site portal Transparência. Isso ajudou muito, vem ajudando muito, porque desperta e traz a consciência de que as ações oferecidas pelo grupo é muito maior do que a fonte de recursos que tem. Isso toca muitas vezes mais pessoas. Uma outra sugestão que foi passado e que aos poucos a gente está conseguindo, o grupo que eu faço parte, ele tem um trabalho de psicólogos voluntários que atendem famílias, filhos e os pais depois de adotados, por exemplo, no processo, depois do período de convivência, por exemplo, consultas gratuitas. A gente foi perceber que, às vezes, o profissional psicólogo, para doar um dia todo de trabalho, é mais difícil. Mas a ANGAAD ou os próprios grupos se organizar e entrar em contato com as clínicas das faculdades, né, de psicólogos ou profissionais mesmo formados, e que, ao invés de doar um dia do trabalho, adote uma criança ou uma família para que possa incluir na sua agenda da semana. E formatar projetos junto com as universidades também é uma saída bem bacana. Aqui em Uberaba, a gente tem no grupo aqui, que eu faço parte, que é o GRAU, Grupo de Apoio à Adoção aqui de Uberaba, a gente tem parcerias com as universidades e a gente oferece esse atendimento com supervisão, os alunos fazendo atendimento com supervisão das professoras, que são pessoas que são super estudiosas da adoção, e aí a gente consegue atender um pouco da demanda, né? Mas acredito que a gente traz muito na ANGAAD as trocas de boas práticas, né? Porque nem todos os grupos têm um corpo de pessoas que consegue absorver. Então, quando a gente joga essa ideia de fazer parceria com um curso de universidade, às vezes é algo que seria simples, mas que o próprio grupo de apoio à adoção não pensou nisso como uma possibilidade. Ficou ali, a gente não tem nenhum voluntário que pode assumir isso e tal, não conheço ninguém que pode assumir. Não, então peraí, então será que a gente não pode fazer uma parceria com quem pode? Né? Então essa troca de boas práticas tem sido algo que tem surtido bastante efeito para dar uma pulverizada nessas práticas que acontecem muito exitosamente, como vocês têm feito aí. E até esse portal da transparência que você falou, ele é importante porque aqui na ANGAAD, né, eu sou tesoureiro da ANGAAD, a gente tem esse compromisso também. Então, cada trimestre a gente publica o balancete, né, o trimestre, como foi o resultado, e depois no final do ano a gente tem o anual, né, o resultado final. E isso é importante porque eu acho que cada vez que as pessoas investem, né, no grupo de apoio ou numa associação, né, como é o nosso caso, é interessante porque não é a mesma cobrança que eu teria, por exemplo, de uma empresa num caso de um patrocínio. E isso eu já tenho notado em muitos casos. O que acontece é que você vai na fé que aquele dinheiro vai ser bem usado. E eu acho que aí a gente tem o dobro de necessidade de provar que aquele dinheiro está sendo bem usado.
Porque muitas vezes numa relação entre empresas, isso é muito mais assim, tem um contrato, se você não cumprir um contrato, né? E quando você está falando de um processo de adoção, né, de doação, onde você vai estar incentivando alguma atividade, ou vai estar patrocinando no sentido de eu estou colocando dinheiro no grupo, para o grupo desenvolver um trabalho, eu acho que assim os grupos acabam tendo uma preocupação muito maior até de justificar e falar assim, o teu dinheiro foi bem usado, né? Acho que isso é importante, essa transparência. Eu acho que é saudável até para mostrar a seriedade, né, do grupo. O nosso tempo ele já está começando a chegar no finalzinho. A gente tem um encerramentozinho aqui que tem uma pergunta. Eu adorei que entrou um A aqui para quem está assistindo pelo YouTube vai ver que a gente não tem o áudio, mas já tem ali para quem assiste pelo YouTube tem um A. Francisco, queria que você é possível resumir as etapas da chegada dos seus. Vou falar das suas crianças, eu sei que não são todas crianças, mas... Eu tenho hoje filhos com 6 anos, com 8, 2 com 13 e 2 com 16 anos. São fases distintas, mas que rola muito um auxílio, uma ajuda entre eles, sabe? É muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos a prática da leitura, e despertada por um que atinge todos. Às vezes uma criança que chega com uma defasagem escolar e que acredita que não gosta de ler ou que não gosta de aprender, ela só não foi despertada para isso. Né? Na nossa casa aqui, a gente trata muito questões de raça, gênero e classe, para que a gente entenda onde a gente está e o que a gente pode fazer com essas experiências que a vida está nos possibilitando viver. E está sendo muito legal viver com a minha família assim. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, a nossa voz da consciência, a gente tem uma voz da consciência aqui no Pode Adotar. Começou com Lima Barreto, ele trouxe Ney Matogrosso e para encerrar, aí me deixa até emocionada, veio citando Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece Carolina Maria de Jesus, aqui do meu ladinho, né? Ela é aqui de Sacramento, do ladinho de Uberaba. Ela foi uma empregada doméstica, catadora de lixo, e dentre as muitas pérolas que ela catava no lixo, ela catava livros, catava papel, escreveu maravilhosamente. Eu sou uma apaixonada pelas obras de Carolina, e ela escreveu: comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é. E você, Francisco, você quer mudar o mundo? Não, eu desejo me melhorar na minha caminhada. Perfeito. E eu também, trazendo a autora, eu entendo que, quando eu quis conhecer mais, para além do quarto de despejo, eu quis entender quem ela era dentro do tempo e onde ela morava. E por que ela precisou sair de Santana depois da fama e ir lá para o extremo sul da cidade de São Paulo, para voltar um pouquinho com ela. E ela tinha o hábito também de escrever música. A música, ela nos leva com uma liberdade tão grande quanto a escrita, mas com uma euforia, e as músicas que ela fazia, né? E não quero mudar o mundo, mas como Carolina, eu enxergo que a vida pode ter tons. E eu não estou falando de tom de pele, estou falando de tons musicais. E colocar arte na vida traz uma beleza muito gostosa. Entender que a vida não precisa ser dura como pregam, ou como muitas vezes o Estado exige que a gente olhe e que a gente se prenda nessa dureza estabelecida pelo próprio Estado. Eu acho que Carolina ela teve uma singularidade, ela é muito mais profunda. Vamos precisar de mais anos, talvez séculos, para compreender não só a obra que trouxeram agora, porque é politicamente correta, mas ela é muito mais que isso, é muito mais. Francisco, só para a gente deixar já combinado, né? Eu acho que assim o tema ele é muito legal e ele acho que tem algumas nuances que podem surgir perguntas aí, né? E eventualmente a gente vai pedir para a sua ajuda para responder, tudo bem? Conte comigo. Eu quero também, eu sei que a gente está caminhando para o final, mas eu só quero dizer para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, que aqui foi apenas um recorte
e visitar recortes, às vezes, não possibilita que a gente aprofunde. E se não houve aprofundamento, não foi por questão dos apresentadores. Fui eu, muitas vezes, que senti dentro da minha sensibilidade a necessidade de tratar de outras questões, que talvez eu senti que não era tanto o tema que eu até mesmo sugeri. Eu não peço desculpas, mas eu peço uma compreensão para a necessidade que eu senti. Muitas vezes é isso que é o que vai fazer sentido, né? Então, eu acho que fica aqui um recorte dentro de muitas coisas que são para ser aprofundadas, não só dentro da temática que a gente se propôs a tratar, mas dentro de tudo que efetivamente foi tratado. É sempre maravilhoso quando é assim, né? Que fica livre, que a gente fala sobre o que sente que precisa ser dito. Assim é ainda melhor. E aí a gente queria aproveitar já para convidar todos que estão vendo e ouvindo, né, avaliar, comentar, divulgar o episódio, que a gente tem aí já uma série de capítulos gravados, então a gente tem lá no Spotify e no YouTube nossos episódios anteriores. Informar que esses episódios saem a cada 15 dias, então normalmente nas terças-feiras. E aí, Francisco, eu queria que você desse aí sua fala final para a gente poder encerrar o nosso podcast de hoje. A adoção, ela me permitiu enxergar o mundo com possibilidades, e isso me deixa muito feliz. Estou às vésperas agora de concluir o curso de Direito. Estou no 10º semestre do curso de Direito. Apresentei agora meu TCC e estou me preparando para começar o mestrado em Direito da Criança e do Adolescente. O meu TCC foi a adoção de crianças negras no Brasil dentro de uma linha do tempo. E eu entendo que é tão importante a gente ser despertado para através da sensibilidade, do afeto, do amor e do conhecimento, a gente poder mudar vidas. E eu acredito que isso é comprometimento. Estou muito feliz, deixo um beijo para todo mundo, para quem a gente conseguir alcançar e aqueles que não forem alcançados, mas que estão unidos com a gente no mesmo propósito. É isso. Maravilha, maravilha. A nossa produção já colocou, para quem está nos assistindo no YouTube, já colocou a gente em posição de abraço. A gente gosta de colocar os nossos convidados assim. A gente abraça o nosso convidado aqui na telinha. Para agradecer, Francisco, em nome da Angaad, eu aqui agradeço, o Gilson e eu agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco e tentar construir a realidade que a gente fala que a gente quer para o mundo, né? Muito, muito obrigada, Francisco. Todo mundo que está nos ouvindo, obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade também, porque quanto mais a gente falar sobre essas questões que nós trouxemos hoje e nós trazemos sempre nas nossas conversas, mais pessoas conscientes do que é a adoção real nós teremos para que a adoção deixe de ser esse tabu, essa romantização ou para o lado bom ou para o lado negativo e passe a ser real, que as pessoas sejam enxergadas, como o Francisco disse, de forma humanizada e a adoção também seja enxergada de forma humanizada. Muito obrigada a todos e a gente se vê no próximo episódio do Pode Adotar. Obrigadão. Ou na próxima estação. Ou na próxima estação, maravilhoso. A gente vai se encontrando nas estações por aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.